Dana White pode anunciar a luta principal do UFC 300 ainda nesta semana. Essas e outras notícias a seguir, como Johnny Walker mira 2 adversários para o seu retorno e ele deu nome aos bois. Jake Paul tem luta marcada e o cartel do oponente é 17-2. E golpes que hoje são considerados ilegais ficam mais perto de serem legalizados e voltarem ao UFC. Sim, tudo isso e mais um pouco aqui no MMA Meloto. Bem-vindos ao MMA Meloto. Saudações, clã! Eu sou o Igor Meloto e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com as principais notícias do MMA internacional. E vamos começar falando sobre Paulo Borrachinha e Robert Whittaker. Muita gente tem se perguntado se essa luta caiu, se ainda vai acontecer, né, no UFC 298, no dia 17 de fevereiro. E, gente, a princípio não tem nada de errado com a luta, embora ela tenha saído do site do UFC, mas isso a gente tem que ficar ciente que é uma coisa burocrática. Às vezes pode ser também um erro do site do UFC, e o que mais importa é que o contrato tá assinado, pelo menos por parte do Borrachinha, eu tenho essa informação. Já o contrato do Whittaker, eu não sei se tá assinado, mas ele deu uma declaração ao The MMA dizendo que ele não tá preocupado com relação a contrato, com relação a nada, se o Borrachinha vai aparecer também ou não. Ele tá confiante que a luta vai acontecer, porque tem muitas coisas em jogo, né, tanto pelo lado dele quanto pelo lado do Borrachinha, e ele acredita que não seria uma jogada inteligente de nenhum dos dois abandonar essa luta, né, e não competir. E não tem nada demais, galera, nos posts que o Borrachinha fez no Twitter, né, dizendo fuck, né, não tem nada demais. Ele, logo depois, ele já desmentiu, dizendo que, não vou sair da luta, não tem nada disso. Então, fiquem calmos, pessoal. Calma, calabresos. Tivemos também um avanço na questão das regras do MMA, uma mudança proposta por Andy Foster, e a mudança na regra que ele propõe é terminar com aquela questão dos chutes e joelhadas na cabeça, que hoje são proibidos quando o lutador, né, o adversário tá com a mão no chão. Ele quer que seja proibido somente se o lutador colocar uma outra parte do corpo além dos pés e além das mãos no chão. Então, essa mudança ela foi aprovada pelo Comitê de Regras da ABC Boxing, que é o órgão principal que sanciona as regras. Só que agora tem uma próxima etapa que vai ter que ser aprovado por um corpo maior, segundo o Ariel Helwani, no verão norte-americano, né, entre junho e setembro. Lembrando, não é que o tiro de meta do Pride vai voltar, tiro de meta ou os pisões. Até porque quando um lutador estiver deitado no chão, sem as mãos e sem os pés encostados no chão, ele não vai poder levar um chute ou uma joelhada na cabeça, já que ele está com as costas no chão. Então, tem uma diferença aí, tá bom? Lembrando, pessoal, esse vídeo tem como forte apoiador a Esportes da Sorte. Sim, o principal site de apostas esportivas e entretenimento do Brasil. E eles estão apoiando tanto o MMA, que criaram um time de atletas, como eu bem já disse aqui várias vezes, e tá sendo bem legal acompanhar a jornada desses caras. Eu vou deixar o link aqui na descrição do perfil para acompanhar os resultados e a carreira desses atletas. E também eu vou deixar o meu link também para quem quiser aí apostar nas lutas do UFC do próximo sábado ou de qualquer outro esporte. Fica aí o convite, já que é uma casa de apostas que apoia e muito o MMA, por que não dar também essa moral para eles? Valeu? Bom, e agora vamos para declarações de alguns lutadores, começando por Aljamain Sterling, que cutucou o Sean O'Malley, dizendo ao The MMA que o UFC construiu um card recheado de atletas de elite, né, e chamativos em volta do Sean O'Malley no UFC 299 para realmente vender bastante pay-per-view, ajudar o O'Malley nessas vendas e construir o O'Malley como uma estrela através de outros lutadores, porque o O'Malley por si só não seria capaz de vender muito pay-per-view. Então, colocando um card recheado de atletas de bom nível e que vendam bastante também, eles conseguem também dar essa impressão, essa sensação para as pessoas de que o O'Malley é uma estrela. Falando em estrela, pelo menos do Bellator, dá para dizer que ele era, Michael Page deu uma entrevista ao canal do UFC no YouTube, dizendo que já se vê lutando contra Leon Edwards pelo cinturão na Inglaterra. Abre aspas, já posso prever eu e Leon Edwards em um estádio no Reino Unido. E independente do que aconteça, o cinturão fica com o Reino Unido, disse Michael Page, que tem pela frente antes disso, talvez até muito antes disso, o Kevin Rowland no UFC 299, no dia 9 de março.
Gente, tivemos também, lembra daquela entrevista que eu falei ontem, do Dana White, né, em um podcast chamado The Truth, a respeito do Sean Strickland, né, que ele comentou lá sobre as declarações do Strickland. Teve mais algumas coisas interessantes que eu separei. Uma delas foi que ele disse que quando um lutador se torna campeão do UFC, se torna um parceiro comercial, porque o cara começa a ganhar receita, né, parte do pay-per-view, né, das vendas do pay-per-view. O boxe também faz isso, e além disso, ele falou também sobre o Jim Miller, que é um cara que está no UFC há muito tempo, né, e vai lutar no UFC 300, e ele usou o exemplo do Miller, de um cara que as pessoas nem conhecem tanto e que fez milhões de dólares no UFC ao longo de toda a carreira que tem, dando a entender que também não é necessário se tornar campeão do UFC para ganhar muito dinheiro na organização. E também cutucando um pouco o boxe, porque segundo Dana, no boxe, um lutador como Jim Miller não faria tanto dinheiro quanto o Miller fez. E por coincidência, pessoal, no mesmo dia dessa entrevista, o Tyron Woodley concedeu uma entrevista ao podcast do Demetrious Johnson no YouTube, onde o Woodley questionou a forma como foi tratado pelo UFC, inclusive financeiramente, dizendo que o UFC oferecia a ele salários, números, né, de bolsas, do mesmo patamar do Donald Cerrone, o que para ele era um absurdo, já que o Cerrone nunca tocou no cinturão do UFC, ao contrário dele, né? E ele chegou a dizer, inclusive, que brigou com o UFC, dizendo, por que vocês ainda estão me segurando aqui, já que vocês não gostam e não me valorizam? Ele chegou até, num diálogo ali com o Demetrious, dizer que chegou a defender o Demetrious Johnson, porque o Demetrious também fazia números semelhantes ao Cerrone. Segundo o Woodley, o Cerrone ganhava em torno de $350 mil por luta. E, na visão do Woodley, esses números eram muito voltados ao fato do Cerrone aceitar qualquer tipo de luta, lutar lesionado, quando chamavam ele ia lá e lutava, e para o Woodley isso não funciona. O Woodley, que aliás também se valorizou bastante ao dizer que a maior vitória da carreira do Jake Paul foi sobre ele, e dizendo que foi apenas essa vitória no cartel do Jake Paul que tornou o Jake um verdadeiro lutador. Não bastou vencer o Anderson Silva, não bastou vencer o Ben Askren, não, esses nomes pro Woodley não contam. Nate Diaz, não. O verdadeiro cara que fez, o homem que colocou o Jake Paul no patamar de verdadeiro lutador foi Woodley, segundo o próprio. E falando sobre Jake Paul, Jake teve uma luta marcada hoje. Ele vai enfrentar Ryan Burland, um americano, no dia 2 de março, em Porto Rico. O evento principal vai ter a Amanda Serrano defendendo o cinturão dela. E Jake disse que vai doar toda a bolsa da luta para ajudar a reformar academias em Porto Rico. O adversário do Jake é conhecido por ser campeão do Golden Globes e o cartel dele é 17-2. Mais lutas marcadas, pessoal. O Bellator, para quem não sabe, vai ter a sua continuidade e foi anunciada uma luta entre Corey Anderson e Carl Moore pelo título vago dos meio pesados, já que o Vadim Nemkov subiu para os pesos pesados. Essa luta vai rolar no dia 22 de março em Belfast, na Irlanda do Norte. Segundo Ariel Helwani, essa é a única luta pelo título atualmente prevista para o card, mas ontem, conforme eu noticiei aqui para vocês, Chris Borg e Liam McCurdy tinham encaminhado ali um acerto verbal nas redes sociais para se enfrentarem nesse card também. E agora sobre o UFC, tivemos também lutas anunciadas hoje, principalmente voltadas ao card do dia 23 de março, que terá a luta principal entre Rose Namajunas e Amanda Ribas. Tivemos algumas lutas anunciadas, incluindo Mohamed Usman versus Mick Parkin. Parkin substituindo Chris Barnett, que infelizmente não poderá competir, por razões desconhecidas até o momento ainda. Outra luta anunciada é entre Edman Shabazian versus Dusko Todorovic. Ambos vindo de derrota, Dusko, lembrando, nocauteou Michel Pereira, pouco antes de entrar no UFC. E uma outra luta anunciada para o dia 6 de abril entre Trevor Peek e Charlie Campbell, anunciada pelo Peek no seu Instagram. E tem gente que pode ter luta anunciada em breve. Segundo Ali Abdelaziz, tá chegando em breve aí uma notícia envolvendo Umar Nurmagomedov, primo de Khabib, que terá uma luta anunciada para o dia 2 de março, segundo Ali Abdelaziz. O Ali que deu uma declaração hoje que pegou todo mundo de calça curta.
Olha só, abre aspas. Se Khabib voltasse ao UFC, 1. Ele seria campeão dos 84 quilos em abril. 2. Em julho, seria campeão dos 93 quilos. 3. E seria campeão dos 77 quilos em dezembro. Não é alternativa, é simplesmente a ordem dos fatos, segundo o Ali, empresário do Khabib. E ainda terminou dizendo, Poatan, Adesanya e Leon Edwards, eu realmente acredito que ele seria um pesadelo estilístico para todos esses caras. Fecha aspas para Ali Abdelaziz. Gente do céu. E agora sobre Johnny Walker. Ontem eu soltei aqui que ele explicando a derrota dele, né, pro Magomed Ankalaev. E agora fica a outra parte da entrevista, onde ele disse que quer lutar o mais rápido possível, porque já está saudável, já vai entrar em camp, inclusive, para começar a treinar de novo. E ele tá com 2 nomes em mente. O primeiro é o de Jan Blachowicz, ele gostaria muito de enfrentar essa luta, ou o Volkan Oezdemir. Ele disse que vai falar com o UFC para conseguir fechar essas lutas, porque ele tá no meio dos dois ali no ranking. Qualquer um dos dois que aparecer, para ele, um abraço, segundo Johnny Walker, em entrevista à AG Fight. E galera, para encerrar aqui, a última informação. Ontem à noite, Dana White e a influencer Nina Drama fizeram um vídeo onde a Nina Drama disse que se tivesse 10 mil comentários no vídeo que ela postou com o Dana White iria anunciar a luta principal do UFC 300 nessa semana. A postagem, obviamente, atingiu esses números rapidamente, em 15 minutos, inclusive, e agora fica a expectativa, ou melhor dizendo, a esperança, porque nem sempre podemos criar expectativas, né, com Dana White, para a luta principal do UFC 300 ser anunciada nessa semana. Chegamos ao fim de mais um vídeo, e se você ficou até o final, comente Pedro Risos aqui embaixo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o vídeo. Se você não gostou, clica no curtir também, porque vai ajudar. E é isso, MMA Meloto, eles fazem história e eu te conto. Obrigado por assistir ao vídeo. O MMA Meloto voltará em breve. Até a próxima.